Olá, olá, gente querida, graça e paz. Bom dia, igreja! Quero cumprimentar você que está em casa também, em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui o Jatobá. Que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Você está na página da Rádio Web WF Evangelismo Digital e o canal Falando de Cristo na Estrada. Eu sou Vanderlei Francisco, comigo minha esposa Dona Vilma e os irmãos maravilhosos que me convidaram para dividir o pão da vida, dividir a palavra de Deus. Bem, eu já estava com saudade, né? Eu já estava devendo aqui, o irmão já esteve lá pregando junto com a irmã 2 vezes na Nova Jerusalém e eu ainda não tinha vindo aqui. Vocês sabem que nós temos trabalhado aí os nossos sermões em série, porque o tempo vai ficando cada vez menor. Então, geralmente são séries de 5 sermões e nós estamos trabalhando o tema da salvação. E eu acho que o tema da salvação, eu tenho certeza, o tema da salvação é o tema mais importante que nós devemos pregar. E ao ouvir a mensagem sobre salvação, aplicar em nossa vida, porque é isso que interessa para todos nós, né? Eu acho que todos nós queremos ser salvos e todos nós queremos que essa salvação chegue também aos nossos entes queridos, aos nossos amigos. Nós somos meio egoístas, nós achamos que algumas pessoas não merecem. Às vezes nós não queremos que algumas pessoas sejam alcançadas também pela salvação, nós temos que quebrar essa barreira também. Então eu apresento para vocês, como sempre, a Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho é a Santa Palavra de Deus. Se você crê, diga amém. Amém. O tema de hoje, então, é amor e salvação. Nós vamos falar sobre o amor de Deus, muitas vezes mal interpretada por nós. Nós estamos interpretando mal o amor de Deus. E qual é a relação do amor de Deus com o plano de salvação? Qual é o propósito? O propósito é mostrar o amor de Deus pelos homens no seu trato diário e também no plano de salvação. Veja bem, mostrar o amor de Deus pelos homens no trato diário, naquilo que acontece no dia a dia e no plano de salvação que as Escrituras nos mostra. Base para este tema, Jeremias, capítulo 31, verso 3. Jeremias, capítulo 31, verso 3, será o texto base para a gente desenvolver a tese que Deus ama ternamente todos os homens. E não esqueçam do todos. Deus ama com ternura todos os homens e Ele pede que nós nos amemos uns aos outros, que nós amemos a todos. Jeremias 31, 3. Oremos? Você que está em casa também pode acompanhar, pode orar, tá? Querido Deus, amado Pai, novamente em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados, perdoa as nossas falhas, pedimos que o seu Santo Espírito conduza essa segunda parte agora. Nós entregamos este culto em tuas mãos, buscamos a tua orientação, nos use, meu Pai, para que possamos passar essa mensagem com a maior clareza possível e que o Espírito Santo trabalhe em cada mente, em cada coração, para receber e, acima de tudo, nos ajude a praticar o nosso dia a dia. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você crê, diga amém. Jeremias 31, 3 diz assim: há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal, atraí para mim. Veja que mensagem linda. Pessoal aí atrás, está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Você em casa está ouvindo aí? Há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal, atraí para mim. Então a tese é isso: Deus ama eternamente todos os homens. Deus criou os seres humanos, já dentro desse propósito do amor, Ele cria o ser humano à sua própria imagem. Veja que privilégio que nós temos. Deus, Ele nos cria à sua imagem e ama essa criatura com ternura infinita. E disso dá testemunho toda a natureza, né? Estava vendo agora aqui o irmão, né, falando aqui dos pássaros,
E a minha casa tem poucas plantas, mas as poucas árvores que ali tem atraem uma quantidade até interessante de aves ali. Eu fico olhando, cada uma mais bela do que a outra, as cores que aquelas aves têm, né? O cantar diferente de cada uma delas. Um dia entrou uma cigarra lá em casa, eu estava observando ali a cigarrinha, até persegui ela para expulsar, porque ela estava cantando, fazendo muito barulho lá dentro de casa. Mas quando passamos a observar a natureza em toda a sua majestade, todos os animais, a beleza de uma chuva copiosa, as estrelas, lua, o sol, eu sempre uso o oxigênio, né? Eu perdi um tio por falta de oxigênio. Ele perdeu um pulmão, depois perdeu outro pulmão. Ele andava sempre com aquela garrafa de oxigênio no fim da sua vida. E um dia ele sai de casa, antes de chegar na farmácia, acabou aquele oxigênio. A gente tem uma tristeza imensa. Nós acreditamos que ele morreu no Senhor e um dia eu quero reencontrá-lo. A gente fica pensando, porque se o oxigênio dado a nós gratuitamente, que é caro quando você compra, mas Deus nos dá gratuitamente, pouco menos de oxigênio na atmosfera, a gente morreria como um peixinho fora d'água agonizante. Um pouco mais, explodiria o planeta como uma bomba atômica. E nós temos, na medida certa, a natureza revelando esse amor infinito de Deus para com os seres humanos criados à sua imagem. Agora, sobre todas as coisas, a natureza pode até ser modificada, mas a revelação escrita, a palavra de Deus, a Bíblia sagrada, aqui revela o amor de Deus, aqui revela o plano de salvação, e muita gente não tem contato com a palavra de Deus. E por não ter o contato, por não estudar a palavra de Deus, passam a não reconhecer o amor de Deus. Passam até criticar o amor de Deus. O amor de Deus pelos seres humanos não é um amor passageiro, instável, volúvel, como frequentemente nós vemos entre os homens. Nós queremos comparar o amor de Deus, às vezes, como o amor que nós conhecemos, o amor relacional entre os seres humanos, que acaba. Parece que tem prazo de validade. O amor de Deus não é instável, não é volúvel. É um amor forte, um amor estável, um amor que permanece. E um detalhe importante é que Ele ama a todos, sem exceção. Então nós precisamos quebrar todas as barreiras. Nós estamos estudando os temas do Evangelho de João, e quando Jesus está falando ali com os judeus, os fariseus, os mestres daquela religião, Ele fala, olha, vocês têm um problema, né? Porque todo o livro que vocês estão estudando, o Antigo Testamento, o que eu escrevi com o meu próprio dedo, as 2 tábuas e entreguei a vocês, é para resumir em amor. Amor para com todos os homens, e vocês têm um muro, uma barreira que divide vocês, que separa judeus e gentios. E muitas vezes, dentro da nossa religiosidade, que nós chamamos de cristianismo, há muros de barreiras que também precisam ser quebrados. Então, o amor de Deus pelos seres humanos é o todo, Ele ama todos sem exceção. E, no dia a dia, é o nosso privilégio perceber. É privilégio nosso sentir o seu amor no trato conosco. Tem pessoas que se fecham, né? Trancam a mente, o coração, não se sente amada nem pelos pais, não se sente amada pelos filhos, não se sente amada pelos outros seres humanos, não se sente amada por Deus. Tem pessoas que acham que estão esquecidas por Deus. E que privilégio é sentir o amor de Deus no trato dele para conosco no dia a dia. Mas, sobretudo, o amor de Deus por nós é revelado no seu empenho e esforço para nos promover a salvação do pecado e do mal. É aqui que revela a grandiosidade do amor de Deus, não só no privilégio do amor percebido no trato diário, mas principalmente o amor de Deus revelado por nós no seu empenho, no seu esforço para promover a salvação do pecado e do mal. Acontece que, eu já disse nessa igreja, e você que nos acompanha aqui no canal, já ouviu eu dizer isso várias vezes,
que quando nós perguntamos para as pessoas, você quer ser salvo? A pessoa interpreta assim, eu quero ir para o céu. Mas quando Jesus ele diz, você quer ser salvo? E quando você responde, sim, Senhor, eu quero ser salvo, ele está dizendo, eu quero salvar você dos seus pecados. Agora, o pecado, visto de forma humana, de forma carnal, ele tem sabor, ele tem cheiro, parece bom, ele agrada, satisfaz. Como você chega a uma pessoa que está, um jovem que está vivendo no mundo e tem ali uma namorada ou duas namoradas fixas, 3 paqueras, paquera na rede social, ele tem uma noite agitada, ele vai para as conveniências, ele vai para as festas, ele vai para os bailes, ele toma cerveja, vodka, caipirinha, ele vai para a balada, e você chega para ele e fala, meu jovem, ou de qualquer idade, você quer ser salvo? Opa, eu quero ser salvo. A partir de hoje, Jesus vai salvar você de todas essas namoradas que você tem. Você só vai namorar agora com a sua futura esposa, você só vai ter relacionamento conjugal com a sua esposa. Opa, para aí começa a ficar difícil. Jesus vai tirar de você toda essa bebida, mesmo que para isso você tenha um problema de fígado, mas Jesus vai trabalhar na sua vida e vai tirar da sua vida esse vício, essa vontade de beber, mesmo que ele toque na sua saúde, para que você se afaste, para que você tire o mal da sua vida da bebida. Mas para aí, está ficando difícil para mim, percebe? Então, as pessoas não estão entendendo o amor de Deus, porque não entendem o que é salvação. Salvação do quê? O empenho, o esforço de Deus para promover a salvação do pecado e do mal. As pessoas querem ser salvas no pecado, mas não do pecado. Agora, nós temos textos bíblicos maravilhosos que falam aqui de amores infinitos, surpreendentes, até chocantes por parte de Deus pela humanidade. E eu quero ler alguns textos desses, porque nós vamos usar a Bíblia como base para falar desse amor. Primeiro ponto é que Deus, ele não esconde esse amor. Esse amor é um amor revelado por Deus. Ele revela o seu profundo amor ao homem. João, capítulo 3, verso 16. João, capítulo 3, 16 diz, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que a palavra de novo todo, né? Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, aqui em João, está revelando esse amor. E João 3,16, irmão, certamente é um texto bíblico conhecido, né? É bonito, é significativo. Lutero denominava ele de evangelho em miniatura. Por quê? Porque ele sintetiza o grande plano de salvação. Se Deus não enviasse Jesus, o seu Filho único, para morrer em nosso lugar, tudo que nós fizéssemos seria em vão, não teria salvação do pecado e não teria também como a gente ir para o céu, não teríamos vida eterna. Céu, vida eterna, salvação só em Cristo Jesus. E isso só é possível porque Deus Pai enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o plano de salvação em miniatura. Deus amou o mundo, sim. Por quê? Ele é amor. Deus é amor. E esse amor é a força central, é a força motivadora de todas as suas ações em relação para com os homens. Tudo que Deus faz, irmãos, tudo que Ele faz é por amor. Acontece que, às vezes, coisas ruins estão acontecendo no mundo e as pessoas passam a jogar essas coisas ruins nas costas de Deus. Falam assim, como que Deus é amor e acontece tsunami? Como é que Deus é amor e acontece 6 acidentes por dia? Como é que Deus é amor e as pessoas se matam e... Não, quem está fazendo essas coisas é o inimigo de Deus. Justamente para que você pense assim e se afaste de Deus. O diabo é revoltado. O diabo está aí promovendo todas essas coisas e você, como bobão, jogando a culpa na única ou no único que pode te salvar. Inclusive até dos seus pensamentos maus. Porque você nem sequer conhece o seu próprio coração. Agora,
É maravilhoso e notável como Deus expressa o seu amor por nós nas Escrituras, né? Ele revela, e eu citei aqui o texto que ele dá ao único filho, mas Isaías 49, verso 15. Olha que comparação vai trazer para nós aqui, quem é mãe vai sentir agora isso aqui, ó. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode uma mãe esquecer de um filho que ainda mama? Pode essa mãe deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Pode uma mãe deixar de amar um filho que ela deu à luz? Claro que não. Mas diz, mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Ele está dizendo que o amor dele por nós, por todos os seres humanos, é maior do que o amor de uma mãe que amamenta, de uma mãe que deu à luz. Que amor é esse, né? 1 João, capítulo 3, verso 1. 1 João, capítulo 3, verso 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filho. Gente, eu fico imaginando, né? Deus, poderoso, o Criador de todas as coisas. Quando a gente pensa em alguns homens poderosos, né? Para a gente ter uma pequena noção de poder, mas Deus, o Criador de todas as coisas, e aí João vai dizendo, veja como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filho, o que de fato somos. Mas quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus. Por quê? Porque não o conhece. Então as pessoas estão rejeitando esse amor, não estão percebendo esse amor, não estão sentindo e nem vivendo esse amor. Por quê? Porque se sentem rejeitados. Mesmo sendo filhos de Deus, se sentem rejeitados. Por que se sentem rejeitados? Porque não conhecem. E por que não conhece a Deus? Bom, nós falamos que há duas maneiras. Uma maneira de conhecer a Deus, o amor de Deus, é a revelação dele no trato diário por nós, através da natureza. Não tem como você ignorar o ar. Não tem como você ignorar as estações. Não tem você... nós estamos num calorzão imenso agora, nós estamos num tempo chuvoso. Não tem como você ignorar a natureza. Mas você não tem como ignorar as Escrituras, porque elas testificam de Deus, do amor, do plano de salvação, tudo que Ele fez, tudo que Ele está fazendo. Está tudo aqui. Mas as pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus, elas não conhecem o amor de Deus e não percebem que são filhas de Deus. Através também da natureza, eu quero tocar nesse ponto, Deus revela o seu amor. O Ellen White, ela vai dizer, a nossa profetisa, ela diz, pelas obras da natureza e os mais profundos e ternos laços terrestres que pode imaginar o coração humano, procurou Deus revelar-se a nós. No entanto, essas coisas só muito imperfeitamente representam o seu amor. Então, mesmo que nós percebamos o amor de Deus na natureza, como nós falamos aqui, na beleza, no encanto da natureza, ainda é muito pequeno para demonstrar o real tamanho, a gloriosa, o grandioso amor de Deus pelo ser humano. Agora, um outro detalhe importante aqui que nós precisamos refletir. Ele não amou apenas os bons e obedientes. É aqui que a gente tem tropeçado muito. Deus não amou apenas os bons e obedientes. Ele não amou só Abraão e Israel. Ele amou todo o mundo. Ele amou os maus. Ele amou os desobedientes. Deus amou os ingratos. Deus amou os rebeldes. Deus amou os perdidos. Vai piorar. Deus amou os assassinos. Deus amou os ladrões. Deus amou até os monstros, maiores monstros da sociedade. E como foi esse amor por Deus, por esses que eu citei aqui? Um amor forte, mais forte que a morte. Ele amou cada um desses que eu citei e ama cada um de nós. Não importa quem sejamos, Ele nos ama. E Ele estende a todos nós a sua ajuda e a sua graça.
Ele quer que todos compreendam o seu amor, que todos compreendam o plano de salvação do pecado e do mal. Vamos para o segundo ponto desse tema. Como amor, Deus se empenha para nos salvar. Ele deu o seu Filho unigênito por amor para nos salvar. O Pai deu o seu Filho para ser um de nós, para ser membro da família humana, para ser nosso irmão. Por amor, deu o seu Filho para viver e servir aos homens no ministério de abnegação, renúncia, sacrifício. Por amor a esses que eu citei aqui, que faz a gente, às vezes, sentir alguma espécie de rejeição, ele deu o seu Filho Jesus para ser zombado, escarnecido, insultado. Ele deu Jesus para ser crucificado. Ele deu Jesus para morrer por nós, em nosso lugar, a fim de nos salvar, a fim de oferecer-nos, através do sacrifício de Jesus, a expiação do nosso pecado. Ele morre por todos. O ministério de Jesus Cristo é por todos, até pelos monstros da sociedade. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Vai replicar o que está escrito lá em Isaías. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz. A fim do quê? Aí entra a diferença daqueles que eu citei aqui para aqueles que se convertem. Tá? A diferença agora é aqui. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz. Qual é a finalidade? A finalidade é a fim de que morrêssemos para o pecado. Não foi em vão. Tudo que Jesus fez carregando os meus pecados, o pecado dos assassinos, ladrões, corruptos, levando para aquela cruz, a finalidade é para que eu e você morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. E quando assim fazemos, as nossas feridas foram curadas. Não há mais penalidade do pecado. Jesus, ele veio para cumprir o ministério e no seu ministério tirar de nós a penalidade do pecado, seja qual for. E qual seria a penalidade do pecado? O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Nós estamos falando de morte eterna. E o único que pode nos resgatar da morte eterna, pode nos comprar novamente, é o ministério de Jesus. Morte, derramamento de sangue, sacrifício que ele fez por nós na cruz, ressurreição e ascensão dele ao céu, onde ele continua o seu ministério. E ele fala, estou escrevendo para vocês para que vocês não pequem. Se pecar, lembre-se, vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo, justo. Amém? Então essa é a diferença. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 até o verso 20. Continua falando dessa diferença, desse grupo que eu falei aqui, que Jesus, Deus, ele ama a todos. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los, o estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados, não foi pago por simples ouro ou prata que perde o seu valor, mas com sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos dias, foi revelado por causa de vocês, por nossa causa. Amém? Romanos, Paulo escrevendo aos irmãos que se converteram em Roma, capítulo 5, verso 8. E eu fico pensando, os romanos é um exemplo, porque cercado de tanta cultura grego-romana, com tanto platonismo, tanta coisa acontecendo em Roma, uma igreja foi levantada ali. É um exemplo. Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós. Quando? Quando ainda éramos pecadores. Veja que o amor de Cristo, como eu falei, a diferença, ele veio para nos salvar, do mal, ele veio para nos salvar do pecado. Então, Paulo está dizendo que Deus, ele nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos ladrões, assassinos, corruptores.
monstros da sociedade. João capítulo 15, 13. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Deus oferece graciosamente a salvação a todos através do que Ele fez por nós na cruz. E fica sempre aquela pergunta, tá, mas quem é esse todo? Você falou uma lista de pessoas ruins ali, mas é todo o que nele crê é que não vai perecer. Ele se sacrifica, Deus envia o seu Filho por amor a todos, sem acepção, seja qual for o pecador. Mas quem é alcançado com essa graça? Aquele que nele crê. Aquele que crê em Jesus não vai perecer. E aqui começa a ficar complicado. E você que está em casa, você que está ouvindo no rádio, ou você que está aí no canal falando de Cristo na estrada, pare tudo que você está fazendo, até desliga a panela lá no fogo, porque vou entrar no coração do sermão. Muitos cristãos nominais apenas creem em Cristo como os próprios demônios acreditam. E muitas pessoas que, quando a gente fala crente, porque eu estou falando dentro de uma igreja, mas muitas pessoas fora também, que não são crentes, quando você fala de Jesus, eu falo, eu acredito em Jesus. Você acredita que Jesus é o Messias, profetizado no Antigo Testamento, que viria para tirar o pecado do mundo? Opa! Eu acredito. Você acredita que Jesus está no céu, preparando lugar para nós? Opa! Eu acredito. Então, muitos cristãos, apenas nominais, apenas creem em Cristo como os próprios demônios. Lutero vai falar uma coisa interessante. Lutero disse, a vida do cristianismo é uma questão pessoal. Uma coisa é dizer, Cristo é um Salvador. E outra coisa muito diferente é confessar, Cristo é o meu Salvador. O diabo pode dizer o primeiro. O diabo pode dizer que Cristo é um Salvador, mas somente o cristão verdadeiro pode dizer o segundo, Cristo é o meu Salvador pessoal. Amém? Porque para eu dizer que Cristo é o meu Salvador, eu tenho que confessar que eu preciso de salvação. Eu tenho que confessar os meus pecados. E nessa série sobre salvação, vocês já viram a sequência, né? Primeiro, eu preciso reconhecer o que é pecado. João vai dizer que pecado é a transgressão da lei. Paulo, em Gálatas capítulo 5, ele vai dizer que aqueles que fazem a obra da carne, no lugar de fazer as obras do Espírito, também pecado que tira as pessoas do céu. A Bíblia, então, vai apresentar uma lista de pecados que podem te tirar do céu. Então, primeiro você precisa reconhecer o que é pecado, aceitar que você é um pecador. Qual o segundo passo? Eu preciso de me arrepender do pecado que eu cometo contra o eu, que eu cometo contra outra pessoa, porque esses pecados que eu cometo contra uma outra pessoa ou a mim mesmo, eu estou cometendo contra Deus. Depois do arrependimento, vem então agora a confissão. Eu reconheci o meu pecado, eu agora estou tendo sentimento realmente ali de arrependimento, eu confesso a Deus o meu pecado. Se o meu pecado feriu alguma pessoa, eu vou pedir perdão para a pessoa. Porque se eu não pedir perdão, e se eu não perdoar, lembra a oração do Pai Nosso? Eu serei perdoado na mesma medida que eu perdoar. Muitas pessoas querem ser perdoadas, mas não querem perdoar. Então agora, eu reconheci o meu pecado, me fez eu sofrer ali, então eu vou buscar agora, buscar o perdão de Deus. E depois, a conversão. Eu preciso deixar de fazer. E entra o papel do Espírito Santo. Então Jesus, Ele nos libertou da condenação e do poder do pecado. Ele nos perdoou a culpa e nos restaurou para quê? Para uma novidade de vida, não é para continuar fazendo as mesmas coisas. E como é que se revela essa novidade de vidas? Boas obras, obediência restrita e involuntária a Deus. Porém, a gente sempre bate na tecla, porque sempre somos criticados nesse ponto, o mérito da nossa salvação vem de Jesus, daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, por amor. Por amor. Quem é que pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? Todo aquele que nele crê. Todos, sem exceção de raça,
cor, condição social, cultural, seja em que estado de degradação moral em que a pessoa esteja, todo que nele crê tem a vida eterna. Não há limite para o amor de Deus. A graça divina é como a luz do sol, brilha para todos. A ninguém recusada a sua bênção, a ninguém Deus predestinou para a perdição. A porta da salvação, meus amigos, é largamente franqueada a todos. Agora, o problema é que a escolha é do homem. Ao mesmo tempo que eu estou falando que o amor de Deus, a salvação de Deus, é para todos, ainda assim, a escolha é do homem. Pergunto para você que está em casa, para você que na igreja, escolhe você também crer em Cristo como teu salvador pessoal? É uma escolha que você tem que fazer, sim ou não? Tenha coragem, você que está em casa aí, talvez esteja falando para homens e mulheres corajosos. E eu pergunto, meu amigo, minha amiga, você tem a coragem de crer que Cristo é o teu salvador pessoal? Se você falou sim, você vai ter que se entregar sem reservas. E quando você se entrega sem reservas, o que é entregar sem reservas? Já preguei aqui no canal, aqui não, já preguei no canal também. A nossa vida é composta de muitas portas. Às vezes eu abro uma para que o Espírito Santo trabalhe. E eu passo então a ser uma boa pessoa na igreja. Eu passo a ser um bom líder, eu passo a ser um bom pregador. Mas há outras portas que eu não permito que o Espírito Santo entre. E mesmo sendo um bom líder na igreja, mesmo sendo um bom pregador, às vezes eu não sou um bom esposo. Trato mal a esposa. Às vezes, essa outra porta do relacionamento conjugal com a minha esposa, eu também já abri, o Espírito Santo já fez um milagre, mas eu ainda não tenho um bom relacionamento com os meus filhos, eu não tenho um bom relacionamento com os meus pais. Opa, tenho que abrir também essa porta. Lá fora, apesar de todas essas portas, eu já abri, e agora estou vivendo numa grande comunhão com Deus, mas lá fora eu ainda ultrapasso nos meus negócios, eu ainda faço algo de errado, eu desvio uma verba daqui, outra dali. Opa, todas as portas. Você escolhe também crer em Cristo como teu salvador pessoal, entregue-te a Ele sem reserva, abra todas as portas, permita que Jesus faça uma transformação total e Ele vai te receber de braços abertos. Agora um recado para todos, para você aqui na igreja, não pereça. Um recado para você aí em casa, por favor, não pereça. Não pereça, tenha vida eterna. É melhor ter a vida eterna do que perecer. Não pereça, tenha a vida eterna. Sim, irmãos, somente há duas opções para o ser humano. Por isso que eu falei, pare tudo e olhe em mim agora. Só há duas opções para o ser humano: perecer ou ter a vida eterna. Vida ou morte. Céu ou inferno. E novamente a escolha é do homem. Perecer ou ter a vida eterna. Escolha do homem. Vida ou morte. Escolha do homem. Céu ou inferno, a escolha é do homem. Mesmo que Deus não queira que você pereça, Deus não quer que você morra, Deus não quer que você vá para o inferno, mas você tem livre-arbítrio. Logicamente, ninguém conscientemente irá escolher ir para o inferno. Se você pode chegar para qualquer pecador, você quer ir para o inferno ou você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu, claro. Mas para ir para o inferno, não é necessário dizer, eu escolho ir para o inferno. Não. Somente há dois lugares para ir, imagine, céu e inferno. Para ir ao céu, só há um caminho. Qual é o caminho para ir para o céu? Receber Jesus Cristo como Salvador pessoal. Não há um outro meio. Eu fiz uma série de sermões, são 5 sermões. Não tem como você ir para o céu se não for através de Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Ah, como eu queria encontrar minha mãezinha que foi antes de mim, meus avós, meus tios. Como eu queria encontrar fulano, Bertano. Esse reencontro só se você aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Ah, Nova Jerusalém, eu lá, debaixo de uma árvore, bonito. Só se você aceitar Jesus como salvador pessoal. Então, para ir para o céu só há um único caminho. Receber a Jesus como seu único salvador pessoal. Agora, qual é o problema? Quem não escolher Jesus como salvador pessoal, terá outro destino. Qual é? O inferno, a morte eterna, o perecer. A gente não tem falado muito isso porque dói. Porque a gente está falando para
amigos, nós estamos falando para parentes, pais estão falando para filhos, filhos estão falando para pais. Quantos parentes nós estamos batendo nessa tecla? Não é você dizer assim, eu quero ir para o inferno, mas só há dois caminhos. Ou você aceita Jesus como Salvador pessoal, ou fatalmente você vai para o inferno. Então, nós temos um céu para ganhar e um inferno para evitar, não há outra escolha. E a escolha é seríssima, a escolha é urgente. E eu quero concluir, o James Simpson, ele é aquele cérebro cientista escocês que descobriu a anestesia na medicina, né? E aí, ele foi ser interrogado. Claro que o jovem pensou que ia fazer a pergunta, qual é a sua maior descoberta? Ele imaginou que ele ia falar da anestesia, né? E aí, quando ele foi interrogado, quanto ao que ele considerava ser a maior descoberta, ele respondeu, minha maior descoberta foi saber que eu sou pecador. Nós precisamos também, como James Simpson, aprender isso daqui. Eu sou um pecador, mas Jesus Cristo é o grande Salvador. Você não vai perder o céu pelos seus pecados. Você vai perder o céu porque você não aceitou o perdão e porque não aceitou que Jesus te livrasse desse pecado. O apelo que eu quero fazer hoje, deixa eu até ver o hino que nós vamos cantar aqui, eu até deixei marcado aqui. Eu quero fazer um apelo. Você sabe que eu sou um pregador que não faço apelo, né? Você que está em casa, eu não sou um pregador que faço apelo, mas hoje eu quero fazer um apelo. E quero convidar vocês, amanhã estarei pregando lá na Pioneiros. Amanhã eu vou falar sobre família. Eu preguei muito nessa igreja sobre família, né? Faz tempo que eu não prego sobre família. O hino que nós vamos cantar depois, você não vai poder acompanhar em casa por causa de direitos autorais, mas depois você pode ouvir aí, pode digitar Inário Adventista, hino 487, primeiro eu quero ver meu Salvador. Mas o apelo que eu quero fazer hoje aqui, para encerrar, você que está em casa, duas coisas importantes no plano de salvação. Primeiro, eu preciso aceitar que sou um pecador. Tem muita gente comemorando o pecado, isso é um perigo. As pessoas sempre falam e me perguntam qual é a diferença. A diferença é que quando você é um crente verdadeiro, você tem que entender que o pecado ele está no DNA do ser humano. Mesmo quando o pecado ele entra lá em Eva e Adão, o ser humano ele já nasce com essa coisa enraizada chamada pecado. Mas qual é a diferença? É que o pecado que vive em mim, ele reina num descrente. E essa é a diferença. O pecado que está em mim, ele reina num descrente, ou seja, ele comanda a vida daquele descrente. E o descrente, ele comemora o pecado. Vocês têm amigos assim? Que não são da igreja, que chega para te contar um pecado, um jovem, vocês que são jovens, cadê os jovens da igreja, que chega e conta, rapaz, eu beijei 2 moças, a moça que chegou, eu beijei 3 rapazes. Rapaz, a noite ontem, foi top demais. Fulana, Bertana, Ciclana, como é que está aqui meu telefonezinho. Já viu pessoas que comemoram o pecado? Pessoas que fazem negócios, né? Passando o outro para trás, chega e comemora. Rapaz, hoje o dia foi bom, hein, Peguei o trouxa lá, botei no bolso, vou até comemorar. Pessoas comemoram o pecado. O crente verdadeiro, quando ele peca, eu sou pecador, tá? Eu sou um dos maiores pecadores aqui. Eu tenho um problema sério, que eu preciso... todo dia eu chego para Jesus e o Espírito Santo fala, olha, eu preciso de ti. Tem muitas áreas da minha vida que eu preciso ser transformada ainda. O pecado dói. O pecado na vida do crente, quando o crente ele comete o pecado. Por isso que Paulo, ele sempre faz a diferença. Ele fala que o crente, ele comete o pecado. E quando o crente comete o pecado, o Espírito Santo toca nele. E quando ele é tocado, ele sente, vê aquele remorso, a dor, ele se joga aos pés de Cristo, ele pede ajuda do Espírito Santo. Paulo luta contra o pecado, ele fala, Senhor, eu estou pecando, mas eu não quero pecar. E o descrente, ele comemora o pecado. Então, nós precisamos aceitar que eu sou um pecador, que eu preciso de um Salvador. Eu preciso de Jesus para me salvar dos pecados, até daquilo que eu não sei que é pecado.
até daquilo que eu não sei que é pecado. Segundo ponto, eu preciso aceitar que Jesus é Salvador suficiente, que me salva da penalidade do pecado. Eu tenho que parar. Tem muita gente que está aqui e tem medo do inferno. Tem muita gente que é crente e tem medo de não ir para o céu. A morte de Jesus Cristo é suficiente, Ele é o Salvador, Ele me salva da penalidade do pecado, Ele me salva da morte eterna, e eu tenho que dar glória a Deus, glória a Jesus, não é a mim, é a Ele. E eu preciso entender que Ele pode nos salvar do pecado, Ele pode nos salvar do mal, e somente na sua volta é que Ele vai me libertar da presença do pecado. Até lá, o pecado vai estar em nós. Nós só seremos livres. Vocês lembram da regrinha, né? Aceito Jesus como Salvador. Eu sou livre da penalidade do pecado, que seria a morte eterna. Eu aceito Jesus como Senhor. Eu sou livre do poder do pecado. Quem tem poder na minha vida é Jesus, não mais o pecado. E na glorificação, somente na glorificação, nós seremos livres da presença do pecado em nossa vida. E seremos então, iremos para o céu, né, já glorificado. Se você aceita Jesus como Salvador, levanta a sua mão comigo. Você que está em casa também, se você aceita Jesus como Salvador, levanta a sua mão e se tiver coragem, repita comigo. Ó querido Jesus, eu sou pecador, mas Tu é o meu Salvador. Querido Jesus, eu desejo de todo o meu coração receber a sua salvação. Amém. Esse é o meu desejo. Você, meu querido amigo, você, minha querida amiga, deseja receber a salvação dos seus pecados? Você quer que Cristo te livre de todos os maus? Você não quer perecer, você quer ter a vida eterna? Depois do hino, eu vou orar por vocês. Eu vou orar por você que está em casa também. Nós aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós iremos orar por você. Você está convidado, não para nos visitar, mas você está convidado para fazer parte dessa família. Sábado, 8:45, essa igreja abre. Se você não mora aqui em Rolim de Moura, aqui em Rolim de Moura tem umas 14 igrejas adventistas, mas com certeza aí na sua cidade, na sua região, tem uma igreja adventista. Procure. 8:45, a gente vai estar cantando. 9 horas, escola sabatina. Nós estamos aprendendo os temas do Evangelho de João. Depois, culto divino, isso que nós estamos fazendo aqui. Aos domingos, 7:30, nós temos culto maravilhoso. Quarta-feira, 7:30, culto de oração, de agradecimento a Deus. Você é nosso convidado e nós vamos orar por vocês. Ore por nós também. Que Deus abençoe você que está em casa. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.